Olá, estou aqui novamente abrindo esta janela para conversar um pouco mais e compartilhar um pouco mais algumas reflexões. Estou com esse visual novo, com alguma frequência eu gosto de cortar o cabelo todo e aí vê-lo crescer novamente. Mas o primeiro ponto que eu vou comentar é que cada vídeo que eu estou fazendo, esse é o quarto, eles têm um tema, né? Eu os intitulo Janela de Diálogos e eu coloco conversa sobre, e aí coloco um tema. E aí, por mais que os vídeos sejam independentes uns dos outros, eles nos convidam a um raciocínio, a um pensamento, a uma reflexão que se complementam, né? Então, esse vídeo ele é um complemento aos outros e para alguns aspectos da compreensão desse vídeo, das reflexões desse vídeo, os outros podem auxiliar, podem ajudar, né? Já falei sobre a pausa, e aí eu vou retomar esse ponto. Falei sobre recursos, também vou retomar esse ponto hoje. E falei sobre conexões. Então, de alguma forma, o vídeo de hoje ele vai conversar com os outros, né? E querendo iniciar pela nossa cultura, né? Digamos que o tema central desse vídeo é a nossa cultura. Olá, Fran ou Marciano, não sei quem está por aí. Olá, Fabiola. Hoje eu vou falar um pouco sobre nossa cultura e sobre alguns aspectos da nossa consciência e como eles se conectam com o nosso estar, com o nosso fazer e o que que nos acontece nesse momento, ou pelo menos o que acontece comigo, né? E aí não posso generalizar a percepção, mas estou refletindo que compartilhar a minha percepção é um bom convite, é uma boa forma de dialogar. Então vou respirar, porque são aspectos complexos o que eu vou falar e requer atenção para que seja compreendido com amorosidade. Isso que eu vou dizer. Amorosidade por nós e por todos, né? Vou buscar nessa comunicação ter um olhar sistêmico, né? E aí, tendo um olhar sistêmico, me percebendo como parte do todo e percebendo cada um de nós como parte do todo. E, nesse sentido, cada um de nós nos oferece uma oportunidade para olharmos para nós mesmos. E aí, começando, né, entrando mais propriamente dito no tema desse vídeo, a reflexão é a seguinte: esta semana, no início desta semana, fomos convidados ou convocados a sair da nossa quarentena em nome da economia. E essa convocação, né, esse convite, nos estarreceu a todos. Ficamos perplexos, ficamos com raiva, ficamos enojados, tivemos diversas reações. E aí eu chamo a atenção e nos convido para olharmos para essas reações, que muito possivelmente
cada uma dessas reações, ela é também direcionada a nós mesmos. Nós temos essa reação para o outro, em direção ao outro, mas nós temos ela em direção a nós e para nós. E muitas vezes pelo mesmo aspecto, pela mesma relação. E aí o que eu estou querendo dizer? No primeiro vídeo, eu fiz uma comunicação falando sobre a pausa e sobre, mais especificamente, a dificuldade de pausa, a dificuldade de parar. E aí a reflexão é: de onde vem essa dificuldade de parar? E aí nesse vídeo é onde e como essa dificuldade de parar se conecta com o convite, a convocação que nós tivemos e por que nós nos enraivecemos, né? E aí uma reflexão que me veio é que todos nós ficamos assim, pensando assim, que loucura, nós estamos em risco, nós podemos adoecer e nós podemos morrer se nós ouvirmos essa convocação. Então, nossas vidas, elas estão abaixo da economia e do funcionamento da economia. E aí o que eu me perguntei, será que não sempre esteve? Será que não sempre foi assim? E aí, não entrando num julgamento, mas convidando a um olhar profundo sobre esse aspecto. E aí eu chamo a atenção e convido a reflexão. Quantos de nós já, em momentos anteriores, não se medicou ou tomou remédio para continuar trabalhando, mesmo estando doentes, né? Muitas vezes nós estamos com sintomas de doenças, não sabemos se são graves ou não, e nós tomamos remédio e ainda assim vamos trabalhar, né? Então nós dizemos assim, não posso parar, não posso parar. Então eu vou tomar um remédio e vou continuar trabalhando. Esse é um ponto. Oi, Andréa, seja bem-vinda. E aí, quando eu digo para mim mesmo, né, não posso parar, preciso continuar trabalhando, mesmo que eu adoeça, eu estou me conectando com essa energia dessa convocação que aconteceu essa semana de não posso parar, porque a economia não pode parar. Então, que parte minha se conecta, né, com esse discurso de não podemos parar porque a economia não pode parar? E se eu não olhar com muito cuidado, com muita amorosidade e carinho para essa parte minha que diz sim para essa conexão, eu não vou conseguir transformá-la, eu não vou conseguir transcendê-la. Oi, Muriel, oi, Cláudia, oi, Fábio, bom dia, sejam bem-vindos. Estou nos convidando aqui a uma reflexão sobre nossa cultura, sobre o convite que nós tivemos essa semana de continuar trabalhando, mesmo sob risco de adoecermos e morrermos. E aí o que eu estou chamando a atenção, que eu falei no primeiro vídeo que eu fiz, é que nós todos temos uma dificuldade de pausa. Nós todos temos uma dificuldade de fazer essa reflexão nos momentos em que a crise não é aguda. E aí eu chamei a atenção para todos os momentos, todas as situações que nós continuamos trabalhando mesmo estando doentes, mesmo o nosso corpo já tendo adoecido.
ou quando temos o risco de adoecer, percebendo a fragilidade que o nosso corpo está. E aí tem um aspecto da nossa consciência que diz: preciso continuar trabalhando, senão vou morrer de fome. E é um aspecto que busca a nossa preservação. E é um aspecto que diz: preciso continuar trabalhando, senão meus filhos vão morrer de fome. Senão minha família vai morrer de fome. Então, é uma dimensão da nossa consciência que busca nossa preservação, que busca nossa sobrevivência. E ela está certa. Nós precisamos nos preservar, nós precisamos sobreviver, cuidar de nós mesmos e cuidarmos da nossa família. Só que muitas vezes essa conexão que nós temos com essa dimensão da preservação, ela está desatualizada. Ela não leva mais em consideração o contexto de como nós estamos e do que está acontecendo e das possibilidades que temos. E aí, esse aspecto da nossa consciência se conecta com o passado e com aquilo que funcionou antes, com aquilo que foi possível fazer nos momentos anteriores. E aí, de forma automática, nós continuamos a programação. E aí, no vídeo que eu falei sobre recursos, eu falei um pouco também sobre esse automático e no vídeo sobre as conexões. Então, o que eu estou querendo convidar aqui nós todos, né, a fazer essa reflexão? Qual é a parte de nós que continua não conseguindo parar e se conectando a esse movimento? Preciso continuar trabalhando, senão vamos morrer de fome. E aí, muitas vezes, a gente não está percebendo que nós estamos agora dentro de casa, né? Alguns de nós, não todos, e aí com muito respeito a todos aqueles que realmente não podem parar, porque de fato a vida de todos nós depende dessas pessoas que não podem parar nesse momento. Mas se fizermos essa reflexão, é muito possível que nós possamos, enquanto conjunto, enquanto coletivo, abrir espaço para que essas pessoas que agora não estão podendo parar possam parar em algum momento. Possam ter a oportunidade de se recuperar, de recuperar suas energias, suas forças e seguir o fluxo, seguir produzindo, seguir contribuindo. Mas acrescentando um outro aspecto sobre a dificuldade de parar. Muitos de nós, como eu vim dizendo, estamos dentro de casa. E aí, como falei no primeiro vídeo, muitas vezes feito um siri na lata. Né? O que é isso? Inquietos, ansiosos, angustiados, porque não conseguimos parar. E aí nós consumimos um monte de coisa, mesmo estando dentro de casa, né? Muitos de nós recebemos diversos vídeos cômicos, né? Sobre comer muito nesse momento, sobre assistir milhões de séries, vídeos, etc. Então, essa energia que está presente em nós, em cada um de nós, é a nossa energia que dá voz e que se conecta com a convocação que nós tivemos essa semana de precisamos trabalhar, precisamos manter a economia funcionando. E aí, se cada um de nós não olhar para essa energia que está presente em cada um de nós não faremos a transição, a transmutação, a transformação que muitos de nós estão se convidando a fazer.
se conectando com meditações, se conectando com correntes de oração, se conectando com os nossos canais de luz, nos convidando à transformação, nos convidando a pensar e gestar uma nova consciência. E aí, se não tivermos clareza de que nova consciência é essa e quais são as possibilidades que temos, nós vamos sair da pausa e vamos reiniciar o processo como se nada tivesse acontecido. E se fizermos isso, possivelmente podemos ter dado um passo, porque o fato de termos olhado para o que está acontecendo nas dimensões que a gente pôde olhar já nos permite dar um passo. Só que, no meu entender, é possível que esse passo seja um pouco mais amplo. O convite agora está mais profundo, está mais amplo. O acesso que temos a informações e mecanismos de nos conectarmos com as outras dimensões de consciência que nos habitam estão muito mais abertos, estão muito mais disponíveis. Então, como é que podemos nos conectar com os outros níveis de consciência para atualizarmos essa programação que nos convida a agir e trabalhar para fazer a economia funcionar? E nesse sentido, há um outro convite que ele é mais difícil, que ele às vezes pode até parecer cruel ou injusto, mas é de agradecermos essa consciência de preservação e sobrevivência que, inclusive, construiu esse nosso sistema econômico que nós temos hoje. Porque foi através dele e é através dele que nós conseguimos aumentar a população que está no planeta, né? Sustentar um número maior de pessoas no planeta, sustentá-las vivas, embora muitas vezes, ou na maioria das vezes, em condições muito precárias. Mas, em diversos aspectos, nós estamos vivos. É suficiente? Não, não é suficiente. Nós podemos ampliar nossa consciência e fazer diferente. Mas é muito importante olharmos para trás, ver como estávamos fazendo. Agradecer como estávamos fazendo. Porque foi dessa forma, foi nesse nível de consciência que a gente conseguiu chegar até aqui. Nós que conseguimos chegar. E com muito respeito também àqueles que não conseguiram. Aqueles que muitas vezes deram e ainda dão a vida para que outros consigam chegar até aqui. E aí, nessa reflexão de ampliar a consciência, nós damos um bom lugar a todas essas pessoas, a todos esses sistemas que contribuíram coletivamente para que nós chegássemos aqui, para que nós estivéssemos podendo e tendo a possibilidade de olhar para tudo isso que está acontecendo, para a magnitude desse momento de transformação que nós estamos sendo convidados a fazer. E aí também é importante nós olharmos para uma dimensão que nos habita, que é a dimensão do medo, que essa consciência de preservação, de sobrevivência, ela se conecta muito rapidamente. E que nesse momento, talvez de forma instintiva, uma parte nossa, por medo, consegue se conectar à parte nossa da nossa cultura que vai buscar também a nossa preservação. Aí é que eu vou nomear e dar nome aos bois, como dizemos por aqui no bom português. Temos dois aspectos
que estão nos convidando à preservação. Só que a preservação em linhas diferentes. Um deles nos convida a nos preservarmos pelo aspecto da saúde. E aí nos conectamos aos saberes científicos, aos saberes médicos, à cultura que construímos e que diz que ter bom senso hoje é nos preservarmos em quarentena, em distanciamento ou isolamento social. E a outra diz: precisamos continuar trabalhando, senão a economia para. Essas duas consciências, elas estão buscando nos preservar. Elas estão buscando nos manter vivos, só que por dimensões diferentes. E ambas são e foram importantes em momentos distintos. Em alguns momentos, uma funciona melhor do que a outra, mas não significa que uma seja melhor do que a outra. É só que nesse momento, a que nos convida pelo aspecto da saúde parece ser a mais sensata. E aí nós todos nos enraivecemos com o nosso aspecto que diz: tenho que continuar trabalhando. Mas se eu não me der conta que eu me conecto nos momentos que a crise não é aguda a essa dimensão do tenho que continuar trabalhando, eu não vou transformar essa consciência em mim. E aí temos que ter muito respeito por nós mesmos e percebermos esses aspectos sistêmicos de nós mesmos. Temos todas essas consciências em nós, temos todas essas consciências na sociedade. E elas falam ao mesmo tempo. E algumas parecem ser mais coerentes ou mais sensatas em determinados momentos. E aí uma outra reflexão é que se a gente se conecta com uma determinada consciência, para nós ela parece ser a única alternativa, a única oportunidade. E nesse nível de consciência, nós não conseguimos ver as infinitas possibilidades. Então, em todos os momentos, quais eram as alternativas? Nesse momento, quais são as alternativas? O que podemos fazer? Nos momentos futuros, quais serão as alternativas? Quais serão as possibilidades? Muitas vezes elas são amplas, mas nós não estamos abertos a se conectar porque estamos reproduzindo os nossos sistemas que deram certo no passado, seja o de preservação pelo aspecto da saúde, seja pelo de preservação pelo aspecto econômico. E aí, olhando para os outros vídeos que eu fiz, né? E aí só os lembrando para não entrar completamente naquelas informações. Existem outros recursos. Existem muitos recursos. O planeta, ele é abundante. E há muitos estudos que mostram que temos recursos suficientes para todos. Só que o nosso arranjo institucional, a nossa forma de nos organizar socialmente, não nos permite acesso a essa abundância. Então, como é que podemos atualizar os nossos níveis de consciência para nos conectarmos a essa abundância e às redes que fazem com que essa abundância circule e seja compartilhada? E a outra reflexão, né, a respeito de como nos conectamos a essas redes. Qual é a consciência e quais as consciências que nós escolhemos nos conectar para que nós possamos energizar e fortalecer outros níveis de consciência que não precisarão mais reproduzir as nossas consciências de preservação e sobrevivência do passado,
que foram necessárias no passado, mas que hoje talvez já não sejam. Então, há uma consciência do planeta, esse planeta que nos abriga, esse planeta que nos oferece casa, alimento, ar para respirar, água para beber e ainda a possibilidade de manejar esses recursos, transformar esses recursos em coisas mais sofisticadas para o nosso bem, mas que nesse momento nós estamos sendo convidados a olhar também para o bem desse planeta, para o bem dessa casa. E aí, nos conectando a essa consciência, a consciência do planeta, será mais fácil perceber como podemos fazer essa contribuição, como podemos nos conectar a essa consciência que nos conduz, que nos guia, que nos orienta, se estivermos abertos a ouvir. E com isso, nós estamos tendo a possibilidade, o acesso por diversos meios, por diversas ferramentas que têm surgido nos últimos anos, ou de resgate de saberes do nosso passado também, que existiram em outros tempos do passado, outros níveis de consciência que também nos conectavam ao planeta. E nós podemos resgatá-los e atualizá-los, trazer a consciência para o presente, para o hoje. Como podemos utilizar e nos conectar essa consciência do planeta com as necessidades de hoje, sem que tenhamos a recordação também de dizer no passado era melhor, esse sistema econômico nos destruiu, esse sistema econômico está nos destruindo. Em muitos aspectos, sim. E aí o convite podemos atualizar. O que desse sistema é funcional para seguirmos adiante? O que desse sistema não é funcional para seguirmos adiante? Podemos abrir mão. E aí cada um de nós vai refletindo quais aspectos eu posso abrir mão, quais aspectos meu grupo pode abrir mão desse sistema do passado e quais aspectos eu já posso me abrir para o novo, quais aspectos eu já posso dar boas-vindas a formas que eu não conheço e que muitas vezes já existem e que já estão sendo gestadas, fortalecidas e alimentadas. Esse foi o convite. Não sei se ficou longo, espero que tenha contribuído e é uma reflexão, é um convite. Tivemos outros, como eu disse, essa semana. E aí cada um de nós pode escolher a que consciência busca se conectar, a qual convite eu busco me conectar. E aí, sem necessariamente entrar em atrito com nós mesmos e com o aspecto de nós mesmos que está sendo refletido no externo. Podemos já olhar para essa consciência e por esse aspecto sistêmico. Muito grato pela oportunidade de compartilhar e de estar nesse momento magnífico que a humanidade percorre, com a beleza, com a profundidade que existe nesse momento. Se não nos conectarmos à nossa energia do Siri na lata, nós vamos perceber a beleza que está presente nesse momento, diante de tudo o que está acontecendo e de todas as contribuições que vão acontecendo, de todas as vozes, de todas as consciências que estão emergindo e que podem ser ouvidas. E aí vamos perceber que essa beleza, ela está presente sempre. Em todos os momentos elas já estiveram presentes, elas já estavam presentes.
E nós podemos, à medida que ampliarmos nossa consciência, escolher nos conectar a outras possibilidades. Gratidão. Fábio, cada um de nós vai dar o passo que é possível. Cada um de nós vai atravessar essa crise da forma que conseguir, da forma que puder, com os recursos que tem. Então, com muito respeito ao passo que cada um de nós conseguir dar. Mas vamos ver a possibilidade de que muitos de nós podem dar passos amplos nesse momento. E esse é o convite. E, com muito respeito às limitações que estamos tendo nesse momento e que muito possivelmente voltaremos a ter em diversos momentos. E a gente respira, a gente volta para o presente e se abre e diz: como eu posso me conectar com o mais profundo e o mais luminoso que existe em mim, em todos à minha volta e no planeta. Gratidão. Vou encerrar para não ficar muito longo. Um beijo a todos e sigamos em conexão.